Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional. Estamos aí chegando no 16º dia do nosso devocional e tem sido muito bom estar com você e ter a oportunidade de comunicar a palavra de Deus, né? Estamos aqui nesta caminhada com o nosso devocional, né? O caminho da santidade, e tem sido um tempo precioso. Eu quero convidar você mais uma vez para você comentar, compartilhar, curtir esta mensagem. É importante para que o YouTube entenda que a mensagem tem sido atingido o seu objetivo e tem alcançado pessoas. Eu quero pensar com vocês a respeito de algo muito simples. Eu me lembro que quando eu era missionário, eu fui visitar uma senhora, eu e minha esposa, uma senhora muito enferma. Ela tinha uma enfermidade assim, na época tida como terminal, né? Morava numa casa muito simples. Quando eu cheguei para visitá-la, aquela casa tinha alguns buracos entre as madeiras, né? Não tinha mata-juntas, não tinha, então, lugares que ficava aberta como uma brecha. E eu olhei aquela casa pequena, aquela casa de madeira, e eu imaginei como é que seria ela por dentro. Quando eu entrei naquela casa com a minha esposa, para minha surpresa, aquela senhora magra, com um semblante descaído por causa da sua enfermidade, mas a casa dela brilhava. Ela não tinha um local para colocar as suas panelas. As suas panelas eram colocadas, penduradas na parede. Havia pregos e as panelas eram penduradas na parede. Porém, aquelas panelas daquela senhora brilhavam. Era como um espelho. Eu podia literalmente me pentear usando a frigideira daquela mulher. E eu e minha esposa nos olhamos e vimos aquela casa pequena, simples. Aquela senhora nos recebeu assim com uma alegria, com uma satisfação. Ela não tinha cadeiras, ela tinha uns banquinhos, aqueles de madeira, né? Que a gente chama aqui de mochinho, aqueles banquinhos, né? E aqueles bancos dela eram areados, eram limpos e eram tão limpo aquele lugar, aquele chão que havia algumas frestas, mas uma limpeza, uma casa assim muito limpa. E nós sentamos ali, tomamos um café com aquela senhora, oramos com ela, conversamos com ela, foi muito precioso. O casal que nos levou lá, depois quando nós saímos, disseram para mim, nós conhecemos ela há muito tempo, a casa dela está sempre brilhando, uma casa muito limpa. Também tive o desprazer de entrar em algumas casas, até mesmo muito bonitas por fora, mas que quando você entrava, você via a casa bagunçada. Às vezes é normal, né? A dona da casa está naquela correria, daí às vezes não deu tempo de lavar aquela louça, às vezes é normal isso. Mas casas em que toda vez que eu visitava, mesmo quando eu avisava que ia estar lá, estava sempre bagunçada, sempre desarrumada. A casa estava sempre suja. Imagine você morar em uma casa completamente suja, desorganizada. Agora imagine você que mora numa casa limpa, organizada, uma casa que dá prazer de fato visitar. Pois é, eu quero pensar com você sobre isto. O tema de hoje do nosso devocional é Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Essa é a proposta do nosso devocional, de nós observarmos de fato que nós somos casa espiritual. Olha só o que está escrito em 1 João, no capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sim, é isso que o sangue de Jesus faz. Ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele faz uma lista do que nós chamamos de obras da carne. E naquela lista de obras da carne ali, Paulo ele faz uma lista de alguns pecados, obviamente que não é uma lista exaustiva, tem muitos outros pecados que não estão listados ali, mas Paulo ele faz um contraponto entre justamente as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, uma vida que é dominada pela carne, pelos desejos, pela sua vontade, e uma vida que é controlada pelo Espírito. Uma vida no Espírito e uma vida na carne. O texto nos diz que Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos limpa.
Numa certa ocasião, quando Jesus estava com os discípulos ali no momento de ceia, na última ceia, ele se reúne com os discípulos e ele coloca uma bacia, uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, melhor dizendo, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, o Senhor não vai me lavar, não, o que é isso? E Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro responde: então tá bom, então me lava da cabeça aos pés, então me lava todo então, por completo então, como quem diz, eu quero ter comunhão contigo. E Jesus disse: não, Pedro, não precisa, não precisa, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas é interessante perceber que a Bíblia nos mostra justamente isto, que o Senhor nos lava. Uma das formas, uma das coisas que justamente acabei de citar é que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vocês estão limpos pela minha palavra, pela palavra que eu vos tenho lavado, que eu vos tenho falado, melhor dizendo. Então, o Senhor usa a sua palavra como fonte para limpar o nosso coração, para limpar a nossa alma, para limpar a nossa mente poluída, uma mente contaminada pelo pecado, pelas influências deste mundo. O Senhor nos lava pelo lavar regenerador da sua palavra. Mas também, como esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos também o Senhor falando isso em Hebreus, dizendo: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Então, o primeiro elemento que Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica, obviamente, é a sua palavra, mas também o Senhor nos limpa pelo poder do seu sangue derramado na cruz. O Senhor nos limpa, então o sangue de Jesus também é este elemento poderoso para limpar a minha e a sua vida. Sim, esse é o devocional de hoje. Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados dos nossos pecados, nós somos limpos dos nossos pecados, por intermédio do sangue de Jesus Cristo e por intermédio da sua palavra. Por isso, meu amado irmão, meu querido amigo, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você imerge, você mergulha na palavra de Deus, mais a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua alma são purificados pela palavra de Deus. A sua mente é transformada, o seu coração é regenerado pelo poder da palavra de Deus. E também você tem os teus pecados, a sua vida lavada pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Sim, a palavra nos declara: Cristo nos limpa e purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.